pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve. Perdeu os nossos vídeos? Clica na playlist que tá aqui embaixo no box de informação e vai maratonar nossos vídeos. E não esqueça que a história mais vista aqui do mês leva $100 para casa. A promoção continua, tá bom? Então escreve sua história, o site, o e-mail também tá aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, @DaniDelanos, e vamos para a história de hoje. Porque a história de hoje, gente, sério, eu até conversei um pouco com ela. Ela me mandou o e-mail, deixa eu até ver se é ela mesmo, porque tinham duas meninas com o mesmo nome, peraí. É ela mesma. Então eu até conversei um pouco com ela e vamos lá conhecer a história dela que eu conto um pouquinho pra vocês. Dani adora histórias reais e foi assim, buscando no YouTube, que seu canal apareceu e amei. Passou a fazer parte dos meus dias, eu passo horas ouvindo, me divirto, me revolto, me emociono. Como todo mundo, criei coragem e resolvi contar a minha história. Acho que você faz ideia da importância do seu trabalho. Você ajuda muitas pessoas a confidenciar histórias, ouvir tantas outras e assim, nessa troca, acreditar que tudo que passamos, mesmo muitas vezes não entendendo, existe um motivo maior, mas que só Deus sabe e devemos confiar nos seus propósitos. Portanto, Dani, não pare, continue ajudando tantas mulheres, Alices, e automaticamente se ajudando, pois toda gratidão que tem de retorno só lhe faz bem. E isso que a gente leva para a vida. Parabéns, você é mestre, Alice. Ai, que lindo, obrigada mesmo. E eu acho assim, muitas meninas, muitas me escrevem, Dani, você não tem ideia como as histórias me ajudam, até elas se tornarem mais fortes, elas saberem também que não foi só elas que passaram por isso, e meninas que às vezes estão passando por momentos difíceis, saber que tantas mulheres conseguiram dar a volta por cima também. E saber que elas não são as únicas, né? Isso é muito importante também, sabe? Você saber se não, eu não sou a única que isso está acontecendo. Bom, eu me chamo Alice, gostaria de contar a minha história. Hoje eu tenho 48 anos, sou casada pela terceira vez. Eu tenho 2 filhos do segundo casamento, de 10 e 12 anos. Meus pais foram casados por 50 anos. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a filha do meio. Vivíamos bem, a família tradicional, classe média alta. Só houve separação deles quando minha mãe faleceu de um AVC há 5 anos atrás. Deixou meu pai desolado, desestruturado e desestruturou toda a família. Muitas coisas passamos depois da morte dela. Meu pai logo se juntou novamente e minha madrasta é uma pessoa muito boa, principalmente para ele. Resgatou ele das trevas e lhe trouxe a vontade de viver novamente. E isso me conforta muito, pois sei que se ele não tivesse encontrado a minha madrasta, acredito que talvez meu pai estaria até morto, pois ele tinha uma dependência emocional muito grande pela minha mãe. Bom, meus pais nunca foram carinhosos, mas sempre foram bons pais. Eu tive muita boa educação e sempre tive muito orgulho deles. Eu sofri muito com a morte da minha mãe, éramos muito próximas. E eu ainda sofro, mas o tempo nos faz acostumar com a ausência. Bom, agora eu vou falar sobre o motivo que me levou a escrever. Tudo começou por volta dos meus 4, 5 anos. Eu não consigo ter muita certeza, mas foi por aí. E durou até os 11 ou 13. Eu fui abusada todos esses anos pelo marido da minha avó, por parte de mãe. Se iniciou com beijos na boca, ele me sentava no colo, me beijava e me acariciava. Isso sempre acontecia quando ele se via sozinho comigo. E assim foram passando os anos. Não era algo diário, pois eu nem morava com eles e nem próximo. Então acontecia nas visitas à minha avó e nas férias que passávamos na casa dela. Eu, como uma criança, não entendia. Eu não via aquilo como algo errado. Acho que eu encarava como carinho. Talvez porque ele fizesse de uma forma carinhosa. Até hoje eu não consigo lembrar bem dos detalhes. Também não faço muito esforço para isso. A psicóloga, que só procurei na fase adulta, disse que a mente às vezes cria um bloqueio desses traumas para que o sofrimento seja menor. Por volta de 11, 12, 13 anos, aconteceu o abuso pela última vez. Dessa vez, foi a última porque dei meu grito de guerra.
Sempre nas férias eu dormia na casa dela. Eu dormia no chão do quarto, pois a casa só tinha um quarto. E eu dormia num colchão no chão do lado da cama dela, até por conta desse quarto ter ar-condicionado. Aqui no Rio de Janeiro, o calor no verão é absurdo. Nessa noite do último abuso, eu acordei assustada, pois ele estava nu na minha frente, você já sabe, fazendo lá com ele mesmo aquilo. Com o passar do tempo, era isso que ele passou a fazer. Ele ficava lá na minha frente, segurando o membro, alisando, e me beijava na boca como fazia antes. Ele nunca havia tentado, de fato, fazer o ato ali, de penetração. Só que nessa noite ele veio deitar em cima de mim. Acho que iria me violentar. Minha avó tomava remédio para dormir, então a casa podia cair que ela não acordava. Ele se aproveitava disso. Mas eu fiquei tão apavorada que eu gritei tanto e consegui acordá-la. Nesse meio tempo ele se vestiu, eu gritando e chorando. Minha avó levantou assustada e questionou o que estava acontecendo. Eu relatei e ele chorando disse a ela que nada aconteceu. Que eu acordei assustada quando ele foi debruçar para me cobrir, pois eu estava sem cobertor e o quarto estava frio por conta do ar. Gente, a minha avó acreditou, ela botou entre aspas, ou quis acreditar nele. Me fez jurar que eu não contasse nada para ninguém, nem para meu pai, pois meu pai ia fazer uma desgraça, ia matar todo mundo e meu pai ia ser preso e ia acabar com a nossa família. E acho que era isso realmente que teria acontecido. E assim foi feito. Não contei a ninguém. Ele nunca mais fez nada comigo e a vida seguiu. Mas para mim, seguiu com sequelas e graves. O pior, ao meu ver, vou contar agora para vocês. E é isso que eu me culpo e jamais me perdoei. Só de imaginar eu choro. Eu tenho 2 irmãos, lembram? O mais velho e o mais novo. O mais novo era muito grudado em mim. Nossa diferença é de 6 anos. Eu devia estar com 12 para 13, pois eu acho que começou um pouco antes a cessar os abusos, ela botou. Meu irmão deveria ter 6 para 7. Ele dormia comigo e eu passei a molestar o meu irmão. Sim, gente, eu molestava meu irmão. Tudo que o outro fez comigo, eu fazia com meu irmão. Eu beijava na boca dele, eu alisava o corpo dele, acariciava ele. Eu não sei te dizer quantas vezes foram e quanto tempo isso durou, mas algumas vezes, até que meus pais proibiram meu irmão de dormir comigo, pois eles diziam que eu já estava uma mocinha. A cama era pequena e ele tinha que dormir no quarto dele com o irmão mais velho. Eu sei que fizeram isso sem realmente saber o que acontecia, mas foi bom, pois livrou meu irmão dos meus abusos. Com o passar dos anos, eu já adolescente, comecei a ter noção de tudo o que aconteceu. E aí vieram os traumas, os medos, a insegurança. Eu sofri muito. Eu me sentia suja, eu me sentia feia, eu tinha vontade de morrer. Eu pedi a Deus todos os dias que tirasse minha vida. Nunca tentei o suicídio, mas eu queria morrer. Eu me sentia um nada. Eu namorei e foi um problema. Qualquer intimidade que eu tivesse com meu namorado, eu me esquivava. Se ele colocasse assim, naqueles momentos de intimidade, que eles estavam num momento mais fogo, se ela visse o pênis dele, ela chorava. E ele ficava sempre sem entender o real motivo. E eu nunca contei. Bom, quanto ao marido da minha avó, alguns anos depois, ele faleceu. Uns 30 e poucos anos depois, ela falou. E eu nem fiquei triste com a morte dele. Eu pedi minha virgindade com 19 anos do meu primeiro marido. Daí se deu mais um problema. Depois que comecei a transar, eu fiquei compulsiva por sexo. Logicamente, o marido não dava conta. Nossas brigas eram constantes. Então começaram as traições da minha parte. Mas nem assim me satisfazia. A baixa estima era sempre presente. Então eu sempre achava que se o homem não queria transar várias vezes é porque ele não me desejava. O casamento acabou. Logo em seguida me juntei com meu segundo marido, que tive como amante por 2 anos, enquanto eu estava casada com o primeiro. Nesse segundo casamento eu tive meus 2 filhos. Várias coisas aconteceram.
Foram 13 anos casada, entre elas depressão, obesidade. Quase morri na segunda gravidez, tive pré-eclâmpsia e fiquei 5 dias em coma. A baixa autoestima sempre absurda. Fiz uma bariátrica e a compulsão sexual seguia firme e forte. O marido, claro, não dava conta sexualmente. Com isso, as brigas também eram frequentes e, consequentemente, as traições começaram. Mais um casamento meu se acabou. Eu devo ressaltar que os 2 maridos foram bons para mim. O problema era eu. Uns meses depois de separada do segundo marido, eu já fui morar com meu terceiro, que é com quem estou até hoje. O segundo e o terceiro marido eu conheci em sites de relacionamento, que me tornei viciada, e foi através deles que se deram as traições dos casamentos. Vocês entenderam, né? Quando ela casou com o primeiro, ela traiu o primeiro com um homem que veio a ser o segundo marido. E o segundo marido ela traiu com um homem que veio a ser o terceiro marido. Bom, tem 4 anos que estamos juntos. Ele é maravilhoso, um parceiro, paizão para os meus filhos, meu alicerce. A diferença dele para os outros é que, antes de mais nada, ele é mais amigo e procura me entender. Mas eu sofro ainda com baixa autoestima. Eu tenho momentos difíceis. Às vezes me sinto a pior mãe, a pior esposa. Se meu esposo não me procura por um dia, eu tenho neuroses. Nunca estou satisfeita sexualmente, mesmo que eu transe o dia inteiro. Sempre quero mais. O atual marido até que corresponde bem. E ainda bem que não sinto vontade nenhuma de traí-lo. Acho que por tudo que ele é para mim. Eu confesso que a vontade de morrer, às vezes, ela aparece. Enfim, essas neuroses aparecem em mim. E são complicadas. Mas, quando me vejo assim, procuro mudar meu pensamento e agradeço a Deus pelos meus filhos, pela minha vida e pelo marido que eu tenho, e a paz volta a reinar. E assim vou seguindo. Bom, sobre meu irmão, por conta da terapia que fiz quando eu estava no segundo casamento, eu criei coragem de reunir meus pais e meu irmão e relatar tudo o que aconteceu. Eu precisava, segundo a psicóloga, pedir perdão a meu irmão e entender que eu não tive culpa, que eu era uma criança e que eu repeti o que fizeram comigo. Eu não tinha agido na maldade. Meus pais ficaram perplexos. Meu irmão jurou que não lembrava de nada, que não havia o que me perdoar. Eu, francamente, acho que ele quis me poupar, pois viu que meu relato, viu que aquilo talvez me fazia tão mal que acho que meu irmão me poupou. Assim, depois desse dia, nunca mais esse assunto foi tocado na família. Mas eu não me perdoei, eu me sinto um monstro pelo que eu fiz. Tudo isso fez com que eu nunca conseguisse tocar nas partes íntimas dos meus filhos, nem para dar banho e nem para passar pomada. Pois qualquer toque que eu tivesse, eu achava que eu estava molestando e é assim até hoje. Eu adquiri um pavor que meus filhos passem pelo que eu passei, então eu desconfio de todo mundo. Eu tenho uma super proteção com eles. Aos poucos eu vou trabalhando isso na minha mente, para deixá-los viver com um pouco mais de liberdade. Eu tenho muito medo de perdê-lo e algo mal aconteça. Bom, quanto a mim, acho que eu nunca mais vou conseguir me perdoar pelo que eu fiz com meu irmão. O que aconteceu comigo não é o que mais importa, pois o que eu passei não me dava o direito de fazer mal a outra pessoa, principalmente a meu irmão. Essa culpa eu vou levar sempre comigo. Dani, obrigada por ouvir, foi um grande desabafo. Aí ela, manda um beijo para todas vocês. Gente, eu conversei com ela quando ela mandou esse e-mail e eu ainda perguntei, se ela estava fazendo terapia. Ela falou assim que faz, mas que no momento ela tinha parado. Gente, é um caso típico de abuso, Ela é uma criança, ela não sabia o que estava acontecendo e acho que sim, acho que ela replicou, o que aconteceu com ela pro irmão dela. Essa compulsão pelo sexo também, eu acho que é ninfomaníaca que eles chamam, É uma pessoa que tem compulsão por sexo, tem que ter sexo o dia inteiro, também é um transtorno psicológico. Então também tem que ser tratado, porque isso também traz problemas para sua vida, Igual ela acabou 2 bons casamentos, como ela disse, os maridos eram maravilhosos, mas ela tinha que trair eles, porque ninguém vai ficar o dia 24 horas transando, gente? E não é todos os dias também que você quer. Eu acho que isso aí, eu sei que varia muito de mulher para mulher, de casamento para casamento. Tem mulheres que às vezes uma vez por semana elas estão satisfeitas, e o homem também. Tem gente que uma vez por mês. Então vai muito assim. Tem gente que todo dia,
Então assim, eu acho que isso vai muito de relacionamento, mas nada tem que ser obrigado. Eu vi um relato num grupo esses dias do Facebook que a menina colocou assim, se era normal que o marido dela queria sexo todos os dias. E que mesmo quando ela não queria, ele queria. E claro que isso não é normal, né, gente? Tem que ser na hora que os dois querem, tanto pro homem, tanto pra mulher. Estamos falando aqui de uma mulher que mandou isso pra gente. Então, não é que ela tem que forçar o cara, porque isso se torna realmente uma coisa cansativa, chega a ser uma coisa, né, que realmente vai acabar com o casamento de qualquer um. E ela falou, não essa, mas esse relato que eu li, gente, o marido dela chegou ao cúmulo de que ela falasse assim, eu tô menstruada, eu não quero transar. E ele mandou ela baixar a calcinha pra ver se ela realmente estava menstruada, porque realmente ele não gosta de transar quando ela está menstruada. Então agora você me fala, olha que absurdo chegamos, né? Você ter que abaixar sua calcinha pro seu marido ver que você está menstruado porque você não quer ir pra cama com ele aquele dia. Então assim, para vocês terem uma ideia, que isso a Alice contou de uma maneira, mas pessoas passam isso de formas diferentes. A Alice falou que já fez tratamento psicológico, ela no momento está sem psicólogo, mas que ela vai voltar. Eu acho, Alice, que é muito importante você voltar. Eu acho que foi muito importante, né? Eu acho que o que você fez com o seu irmão, eu de coração desejo que ele realmente tenha esquecido, né? Eu acredito sim que o cérebro da gente bloqueia muitas coisas, a minha psicóloga também me falou isso, que eu falei com ela, nossa, tantas coisas eu não lembro, mas no meu caso não foi de abuso, eram brigas do meu pai e da minha mãe. E ela falou assim, o cérebro da gente ele bloqueia muita coisa pra gente não sofrer. O cérebro da gente é muito inteligente, então ele bloqueia pra você não sofrer. Então eu de coração espero que seu irmão tenha sim bloqueado isso, né, da vida dele. Mas se não, eu acho que até ele também deveria fazer terapia. Claro que você se sente culpada porque você fez aquilo, mas eu também acredito que você replicou aí quando criança o que faziam com você. Gente, se você tá, eu tava vendo um filme esses dias que a menina ela cresceu num lar completamente desestruturado, tinham abusos, tinham brigas, tinham bebida, tinha droga, tinha tudo que vocês imaginarem. E quando ela se casa, o lar dela vira a mesma coisa. E uma amiga dela pergunta pra ela assim, fulana, mas como é que você consegue viver nisso? Ela falou assim, mas foi isso que eu conheci na minha vida, foi só isso que eu conheci. Então assim, quando você conhece algo, você vai, talvez pra ela naquele momento, né, por ela ser criança, os momentos de abuso que ela falou que ela achava que era carinho, sei lá, talvez ela possa ter replicado isso pro irmão com uma forma achando que era... Mas vocês estão vendo como que é difícil falar nesses assuntos? Porque é algo muito grande, né? Mas eu achei que foi de extrema importância você ir lá e contar pro seu irmão, para que ele também possa resolver isso. Eu lembro que acho que é o Arthur Aguiar, que ele estava no BBB, ele contou, né, que ele foi também abusado por uma amiga da mãe quando ele tinha 6, 7 anos, mais ou menos aí o que a Alice fazia com o irmão, a amiga da mãe dele fazia com ele. E então não temos só meninas abusadas, né? Temos que lembrar que muitos meninos também são abusados. E isso aí tem que ser resolvido, tem que ser encarado, tem que ter terapia. E pais, mães, não fechem os olhos para isso. Você viu que a avó acreditou no marido lá na época, né? E pediu pra ela não contar. Então eu acho assim, a partir do momento que a avó pede ali pra ela não contar, é porque a avó viu que tinha alguma coisa errada, com certeza. E mais uma vez, uma familiar, né, escondendo ali, da família, escondendo ali, fazendo a menina se achar que ela que era doida, né? O marido sai mais uma vez ileso e a avó encobre. É triste, né, gente? É triste como a gente vê tantos casos de abuso onde a própria família encobre. Já vimos vários assim, né? O que tá acontecendo. Bom, Alice, espero que você consiga aí seguir sua vida, sim, continue sua terapia, né?
como eu disse pra vocês, pra mim é muito difícil falar de abuso, porque eu gosto de falar de coisas que eu já passei. Mas não é que eu, né, não que eu queria ter sido abusada, Deus me livre, não, nada disso. Mas eu imagino a dor que vocês devem sentir, o pesadelo que deve ser todos os dias, né? Os pensamentos que devem vir, os flashbacks ali daquilo. Eu nunca fui abusada, mas uma vez eu tava num carnaval, eu lembro que o cara passou a mão no meu peito. E ele pegou mesmo, assim, no peito. Eu era adolescente, sabe? E claro que aquilo também é uma forma de abuso, né? E aquilo, assim, me deixou muito assustada. E eu lembro que por muito tempo eu não gostava de ir para lugares cheios e eu ficava com a mão assim. Então, para vocês verem, foi uma forma de abuso? Foi. Eu tô querendo dizer que eu nunca fui abusada sexualmente, do jeito, né, que as nossas Alices foram, dentro de casa, de ter coisas consecutivas. Eu imagino que seja, se pra mim, lembro até hoje disso, foi um trauma, o cara passa a mão no meu peito, vocês imaginem para essas meninas que foram abusadas dentro de casa pela própria família, e às vezes a própria família pedindo, esconde isso, né, que vai dar problema, né, seu pai vai descobrir e vai dar morte, vai dar isso, e você fica ali, você não conta, se sentindo culpada, é triste. E as consequências na nossa Alice foi essa compulsão por sexo, né, que atrapalha a vida, gente. Vocês acham que não, sexo é bom, mas sexo é bom na hora que os dois querem, né, na hora que tá um clima legal, não uma coisa ali que tem que ser todos os dias, né, forçada, realmente ali deve ser terrível. Bom, deixa aí seus comentários para nossa Alice, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!